Vamos lá, pessoal. A ideia hoje aqui, na nossa primeira apresentação aqui do Avante Labs, é estar trazendo um conteúdo aqui um pouco mais focado para vocês, explicando sobre inteligência artificial, tá? Então, eu não sou desenvolvedor, a apresentação vai ser muito mais focada em cima de conceitos, de como se trabalha IA, alguns tipos de inteligência artificial, e também vou tentar trabalhar um pouquinho com vocês exemplos e destrinchar um pouco as ideias de quando a gente pensa em inteligência artificial aplicada no e-commerce, né? Principalmente para o lojista e para o usuário final. Então, me apresentando, meu nome é Christian Karsten, hoje eu estou dentro da Avante como coordenador do setor de Avante Labs, já estou há 4 anos dentro da Avante atuando, sou certificado na Vetex, né? Ficam aqui os meus contatos de e-mail, também meu LinkedIn, para quem quiser me seguir, e é isso. Então, o que a gente vai falar um pouquinho hoje, tá? Então, definição de inteligência artificial, já começa bem o nosso papo, que é uma definição complexa. Vou dar uma pincelada em cima da questão histórica do desenvolvimento da inteligência artificial. Vou falar um pouquinho sobre redes neurais, que daí eu já vou estar me aprofundando um pouco mais no principal tipo de IA, o que se fala quando a gente pensa em desenvolvimento no dia a dia. E no final vou estar abordando justamente o tema principal, acredito eu, que é a aplicação de inteligência artificial no e-commerce, né? Então, definição de IA já começa complicado, porque assim, a gente vai falar de inteligência artificial, mas o que é inteligência? O que define um ser inteligente, né? Então, as definições mais aceitas dentro da academia normalmente estão relacionadas a máquinas que conseguem executar tarefas complexas que são atribuídas a seres inteligentes, né? Então, se você for pensar nessa configuração assim, né, desse termo um pouco mais genérico, não tanto acadêmico, IA basicamente é um software, é um sistema que consegue realizar uma ação que um ser inteligente consegue. Então, ele consegue reproduzir e realizar uma tarefa que um ser humano, por exemplo, consegue, se a gente for definir o ser humano como ser inteligente, que aí é o que eu falei que é a parte complexa, existe muita questão filosófica por trás disso. Dentro da academia, principalmente, a gente pensa em um campo de estudo que tem como objeto, né, tem como objetivo também executar funções de modo autônomo, né? Então, só que aí se a gente for pensar nessa definição da academia, IA pode ser muito abrangente, pode abranger qualquer tipo de sistema que automatiza uma função, sendo ela, entre aspas, inteligente ou não, né? Então, se tu pensar a tua calculadora, que facilita para você fazer um cálculo com vários números, os quais seriam difíceis de você memorizar de cabeça, já estaria sendo um tipo de máquina que poderia ser definida como uma IA, porque ela está te ajudando numa função e automatizando uma função que é memorizar vários números que você teria que fazer que seria muito mais difícil fazer sem essa ferramenta, né? Quando a gente vai falar sobre as classificações de IA, a gente pode subdividir ela em forte e em fraca. Então, a IA forte, ela tende a ser o que a gente chama de IA autoconsciente, tá? Então, seria, na verdade, o objetivo, o suprassumo de uma inteligência artificial, que seria um sistema capaz de aprender e de ter consciência de si mesmo. Então, de saber que ele mesmo existe dentro do mundo, que ele está interagindo com outras coisas, que ele tem as maneiras com as quais ele recebe inputs do ambiente e processa essa informação e externaliza isso de alguma maneira. Enquanto uma IA fraca, ela vai estar lidando um pouco mais com problemas não determinísticos e realmente com automação de tarefas. Então, IA fraca vai estar, por exemplo, desde sistemas de IA super simples, como automação de geração de texto, por exemplo, até sistemas como, por exemplo, reconhecimento de voz e tradução em texto. Apesar de ser um sistema super inteligente e complexo, que envolve muito treinamento, é uma IA do tipo fraca, porque ela é muito boa em realizar uma tarefa muito específica, que é receber um input de texto, de onda sonora, e transformar para um texto dentro do sistema. E elas também podem ser classificadas como ANI, AGI e ASI, né? Então, a gente tem a inteligência artificial, né, que é estreita, né, que é justamente essas que são as que já foram concebidas. Praticamente todas as IAs criadas hoje se classificam como inteligências estreitas, então elas são muito boas em realizar uma tarefa específica de maneira autônoma. A AGI, ela já vai estar falando de uma inteligência geral artificial, então seria uma IA capaz de aprender outras tarefas, então ela teria teoricamente a mesma capacidade que o ser humano tem
em relação a gente receber inputs do ambiente e aprender com esses inputs e efetuar diferentes tarefas. Então, o ser humano, ele, mesmo que ele seja muito bom em executar uma tarefa, ele consegue executar várias, às vezes até mais de uma ao mesmo tempo. Esse seria o nível da AGI, né? E aí a gente tem a ASI, que seria super inteligência artificial, que vocês também vão ver ser citada dentro do meio como uma inteligência que atinge o nível de singularidade. Aqui é um nível onde essa inteligência se torna tão inteligente ao ponto de ser superior a qualquer outra máquina a qual a gente consiga criar como ser humano ou o próprio ser humano. Então, basicamente, é uma inteligência que consegue criar sistemas não mais inteligentes do que ela, porque ela já atingiu o ápice do que seria esse processo, né? Claro que aqui é um conceito muito filosófico, até é difícil um pouquinho de conseguir descrever o que seria esse tipo de inteligência, porque a gente não tem ela e está bem longe de conseguir conceber ela na prática, né? Então, falando um pouquinho da história da inteligência artificial, né? Eu acompanho o podcast com muita frequência, que ele sempre tem a brincadeira de que tudo que existe na história começa na Grécia Antiga. Por mais engraçado que possa parecer, isso se aplica também para a ideia de inteligência artificial. Então, já existem relatos de Heródoto, lá na Grécia Antiga, citando ideias dentro da filosofia dele de criar sistemas e máquinas que conseguissem executar tarefas de maneira autônoma. Então, a IA ela acaba muito se confundindo e se misturando muito até com o histórico da robótica, porque se você for pensar, IA é justamente sistemas que automatizam tarefas. E quando você pensa em automatizar tarefas humanas, normalmente você pensa em sistemas que vão envolver um hardware, né, um meio físico, com capacidades parecidas com a capacidade humana, né? Mas, então, essa história começa de lá, mas a jornada realmente da IA para se tornar um campo de estudo científico, né, vai começar ali mais ou menos nos anos 50. Os anos 50 é quando realmente pessoas como Alan Turing, John McCarthy, Herbert Simon começam a compilar conceitos que começaram a ser trabalhados, desenvolvidos lá da matemática do século XIX. Então, a partir do desenvolvimento da estatística, depois vem os economistas com as teorias que tentam descrever a realidade econômica, né, com os modelos matemáticos que descrevem a realidade econômica ali, até chegar dentro desses caras, eles começam a, de fato, conseguir compilar né, propor experimentos, conceitos e até mesmo ideias de máquinas que pudessem ser capazes de automatizar funções humanas. Depois disso, eu acho que é legal daí a gente não entrar tanto no detalhe do desenvolvimento ao longo do tempo e falar um pouquinho da atualidade. Hoje a gente vive num mundo onde a inteligência artificial começou a ser explorada de maneira econômica. Então, hoje a gente tem capacidade computacional suficiente para implementar IA em usos do dia a dia que de fato automatizam tarefas das pessoas e que podem gerar retorno econômico para quem está utilizando aquela ferramenta, quem está comercializando a IA como ferramenta. Então a gente vive um mundo hoje onde praticamente todos os celulares agora e os hardwares modernos vêm com uma parte do chip, do componente do processador dedicado só para processamento de inteligência artificial. A Apple é uma das pioneiras nisso, mas se não me engano a Samsung também tem esse trabalho. E existem também muitos sistemas já pré-definidos de IA, os quais uma companhia pode entrar, utilizar, adaptar para o uso interno de maneira bem mais simples do que ter que construir tudo uma IA do zero. Então, a Google, a AWS, a Microsoft fornecem serviços de inteligência artificial que você pode contratar, paga por uso e daí consegue dar sequência naquela atividade específica que você quer fazer dentro do teu dia a dia na companhia, né? Aí vamos entrar para falar um pouquinho sobre toda a parte de redes neurais, né? Então, existem vários tipos de inteligências artificiais, tá? O principal, quando a gente pensa em desenvolvimento de fato de sistemas de inteligências artificiais, a gente começa a falar daí das redes neurais, né? As redes neurais são sistemas de computador, basicamente são softwares que eles tentam imitar o processo de funcionamento da mente humana para automatizar tarefas do dia a dia. Então, qual que é o conceito de IA, né? Uma vez que ela tenta imitar o funcionamento do cérebro humano, ela estabelece uma camada de entrada dentro do código. Então, são células que conseguem detectar inputs, assim como a gente tem os nossos sentidos, né? Visão, tato, olfato, para reconhecer estímulos do meio externo
esse sistema criaria um sentido para poder reconhecer um estímulo do sistema externo, né? Teria daí camadas intermediárias, que não por coincidência são chamadas de neurônios. Então, cada neurônio dentro dessas camadas intermediárias faz um processamento, então, ou seja, ele pega esse input e aplica um cálculo matemático em cima desse input, utilizando teorias da estatística, e aí no final você tem uma camada de estatística uma camada de saída, desculpa, que retorna para o usuário final aquela saída que ele espera dentro do sistema, né? Então, modelos mais simples de redes neurais trabalham com a ideia do feed-forward. Então, eu tenho um sistema onde a minha rede neural trabalha recebendo essa informação e seguindo uma setinha imaginária, sempre indo para o caminho de passar por cada camada até a entrada na camada de saída. Só que, assim, existem vários modelos diferentes de redes neurais. Deixa eu encontrar aqui um exemplo para compartilhar com vocês que eu achei muito interessante. Vou trazer aqui para a tela da apresentação. Então, esse exemplo aqui eu achei muito interessante, que é um quadro quase completo de modelos de redes neurais. Então, a gente começa desde o modelo simples, que é o modelo Perceptron, que ele trabalha sem uma camada, né, realmente intermediária de neurônios. Então, eu só tenho mais de uma célula de input gerando um output, enquanto eu consigo tornar esse sistema complexo para máquina de Boltzmann, que trabalha com as células de entrada e de saída, interagindo e trabalhando todos os processamentos entre si, até modelos bem mais complexos, como a Attention Network, Coroning Network, Capsule Network. Eu não vou entrar tanto no detalhe, mas é para mostrar realmente para vocês alguns dos modelos trabalhados dentro do sistema, né? Então, o último ponto aqui de conclusão em relação às redes neurais, que eu acredito que é importante abordar em termos de conceito, é o backpropagation. Então, a maior parte dos algoritmos e dos sistemas de redes neurais, eles vão fazer esse processamento, mas no final eu vou ter uma saída e beleza. Como é que eu sei que a saída é o resultado final que realmente um usuário inteligente, a pessoa que está por trás da máquina, que está utilizando, é aquela saída que ela espera? Então, para isso, são desenvolvidos algoritmos de backpropagation que basicamente calculam estatisticamente qual que é o resultado esperado e qual que foi o resultado retornado da camada de saída de uma rede neural, de um algoritmo. E aí, a partir disso, eles entram dentro das células intermediárias e modificam os pesos e parte dos cálculos que são efetuados a partir dos inputs para tentar se aproximar mais essa saída final com o termo de comparação, com a saída esperada. Então, normalmente, aqueles sistemas que a gente fala muito de machine learning, de aprendizado de máquina, são algoritmos desse tipo, que são redes neurais, com também um algoritmo combinado de backpropagation, que recebem uma camada de dados, um volume de dados muito grande para fazer esse aprendizado, com que normalmente nessa camada de dados já vai ter ali o conteúdo de o que é o input que você recebe e qual que é uma possível saída esperada. E aí esse cara, ele joga toda essa camada de entrada, fica gerando várias populações, então esse código aqui ele fica executando várias vezes numa pancada só, gera saídas, no final ele compara saídas e tenta identificar aquele modelo com aquelas variáveis dentro das células intermediárias que chegou mais perto da saída correta esperada. Ele ajusta essas camadas aqui dentro das células intermediárias, modifica os pesos matemáticos, e volta para executar uma nova população de dados em cima daquele cara. E aí fica dentro dessa repetição até que, de fato, né, você atinja o percentual mais próximo possível da saída esperada dentro da camada de saída, né? Então, algoritmo de reconhecimento de voz basicamente funciona nessa ideia. Qualquer língua humana, né? Uma pessoa, quando ela fala uma palavra, você vai ter traços bem específicos dentro do áudio dessa pessoa, dentro da frequência, variação de tonalidade, esse tipo de coisa. Então, tu cria um banco de dados gigante com essas variações de tonalidade e com a saída esperada de texto, alimenta esse sistema, ele vai recebendo vários outros dados, né, várias outras entradas diferentes, de diferentes pessoas falando palavras diferentes, e vai probabilisticamente ajustando o código dentro das camadas intermediárias até chegar no sistema que atinge o maior probabilidade de acerto possível em relação à entrada e à saída esperada. E aí, quando você fala a palavra carro dentro da entrada, ele consegue escrever o texto CARRO com 94% de certeza de que aquele lá é o resultado correto que o usuário está esperando.
Então, fechando aqui um pouquinho da parte de redes neurais, é legal falar um pouquinho justamente sobre como se subdividem os conceitos de aprendizado de máquina, né? Então, como que a gente pode diferenciar um pouquinho como que as máquinas funcionam dentro desse aprendizado. O aprendizado supervisionado, por exemplo, né? De fato, aqui dentro a gente tem, é onde eu citei o exemplo que a gente tem o sistema feed-forward, né? E aí, onde o Perceptron, por exemplo, é o exemplo mais simples, né, desse sistema. E aí você utiliza normalmente um algoritmo backpropagation para fazer esse cara. Deixa eu só... Aqui depois dá um cortezinho que eu preciso só caçar minha referência aqui que eu não lembro de cabeça. Sorry. Então, aqui é do feed-forward. Esse aqui é da inteligência geral. Então, termos... Cara, o que eu queria realmente puxar aqui dessas partes de rede neurais, propagation. Tá. Eu só não tenho exatamente a minha colinha pro... Aqui, ó. Achei. Então, assim, ó, na parte de aprendizado, né, as redes neurais elas podem ser subdivididas também em 3 tipos, né? Tu tem as redes que têm um aprendizado supervisionado, então tu apresenta um conjunto de treino, que é justamente o que eu falei, tu tem um banco de dados que tem todas as entradas e todas as saídas desejadas a partir daquelas entradas, e o sistema aprende a partir desse retorno. Tu tem um sistema de aprendizado por reforço, então para cada entrada nova criada dentro do sistema, é produzida uma indicação de reforço para qual que é a adequação que tem que ser feita dentro dos neurônios de processamento para atingir a saída correspondente produzida pela rede. Enquanto, por fim, eu tenho o sistema de aprendizado não supervisionado, onde a rede atualiza os pesos sem esse uso de entrada de par saída, sem o uso desse par saída-entrada. Então, basicamente, existem, né, algoritmos de aprendizado não de rede neural que não utilizam diretamente esse banco de dados de entrada e saída. Então, ele não tem uma indicação final dentro das saídas sobre se a saída está adequada com o esperado por um usuário terceiro, né, pela pessoa que está desenvolvendo o algoritmo. E aí vamos falar um pouquinho de exemplos de IA dentro do e-commerce, tá? Então, pegando aqui alguns exemplos práticos, principais sistemas para dentro de e-commerce que acabam utilizando inteligência artificial são os chatbots, né? Então, esse já deve ser muito conhecido de vocês, principalmente até para atendimento de pós-venda. Então, sistemas que simulam de fato vão ter ali um robozinho, por exemplo, buscando traduzir os teus inputs, seja de texto no sistema de chat ou até mesmo via call, né? Via palavras, e tentar buscar um retorno para o que tu está colocando. Normalmente são sistemas que vão tentar buscar e automatizar mais o atendimento do usuário final. Então, quando tu coloca uma dúvida onde já tem um conteúdo de FAQ atendendo, esse chatbot automatiza e tem uma IA que ele pega o teu input, ele sabe que aquela pergunta é similar com outras perguntas que outras pessoas fizeram e te carrega um conteúdo automático que vai resolver o teu problema de acordo com a maneira como ele foi treinado, né? A gente tem aplicação de inteligência artificial para automação de armazéns, né, principalmente de gerenciamento de estoque e inventário. Então, é muito complexo dentro do sistema de gerenciamento de armazém você saber quais são os produtos, por exemplo, que têm mais saída para posicionar de maneira mais prática para fazer a retirada e despacho dentro do armazém, por exemplo, entre outros N fatores que daí são mais aprofundados para essa parte de logística e supply chain. Então, IA acaba ajudando muito nisso. Sistemas de busca inteligente, acho que são até mais, tão ou até mais conhecidos do que os chatbots. Então, sistemas de busca que conseguem aprender a partir dos inputs do usuário quais são os produtos que têm maior probabilidade de estarem retornando aquilo que o usuário espera dentro do momento onde ele efetua a busca, né? Sistemas de recomendação de produtos também são bem típicos, né? Tanto mecanismo de abandono de carrinho, então sistemas que tentam te identificar, opa, você vai estar saindo do site aqui sem efeito, mas tem alguns itens no teu carrinho, se você fechar o pedido antes, te dou 5% de desconto,
ou até mesmo os clássicos sistemas de recomendação, então vitrines automatizadas dentro da home da loja que conseguem personalizar os produtos sugeridos para cada usuário, de acordo com o histórico de compra, com o histórico de visualização dentro do e-commerce, né? E um detalhe e um último item que eu acho muito importante para vários tipos de logística, que é a parte da precificação de produtos. Isso aqui acaba não afetando só a parte de e-commerce, mas afeta realmente muito o e-commerce, que assim, é muito complexo para o varejista estar atualizado em relação ao preço de mercado, as flutuações de preço de mercado de cada segmento, de cada tipo de produto que ele comercializa. Principalmente para aquele cara que tem um catálogo muito vasto. Então, a inteligência artificial acaba sendo muito útil nesse sentido, porque tu consegue alimentar ela com um vasto banco de dados de precificação de concorrente, precificação de fornecedor e assim por diante, para ela poder alimentar e precificar os produtos de maneira ótima para dentro do teu negócio, para dentro das tuas margens de retorno com as quais você trabalha, né? Então, infelizmente, nessa apresentação, pessoal, não consegui trazer um exemplo prático, mostrando para vocês, tá? Mas eu queria citar esses casos aqui de no e-commerce. A Vetex hoje ela tem um sistema que utiliza inteligência artificial que para busca inteligente, que é o Vetex Intelligent Search, tá? Então ele utiliza um motor de IA por trás para otimizar as recomendações de produtos quando o usuário faz a busca. Só que aí é muito importante, acho que para finalizar, citar aqui dentro alguns tópicos finais em relação a mitos, principalmente, ou então até mesmo falácias relacionadas à inteligência artificial, tá? Então, muito se fala, por exemplo, em relação às IAs substituírem o trabalho humano. Isso, na prática, pessoal, não vai acontecer. O que provavelmente vai acontecer ao longo do tempo é que tarefas mais repetitivas dentro do nosso dia a dia vão começar a ser automatizadas, enquanto o ser humano, no geral, vai focar em cargos e postos de trabalho mais relacionados às partes criativas. Então, as pessoas não vão ser então, pelo menos a curto prazo, as pessoas não vão ser necessariamente substituídas, mas a longo prazo tende-se a ter um movimento de mercado onde cada vez mais o profissional vai ser valorizado em relação àquilo que ele consegue entregar da parte criativa, da parte de arquitetura, de sistema, de projeto e assim por diante. Outro ponto é que é muito improvável, quase impossível, que a gente de fato um dia atinja o nível da inteligência, né, dentro da singularidade. Até mesmo o nível da inteligência geral é extremamente complexo para chegar. Tanto que, se vocês forem dar uma pesquisada depois sobre a parte de desenvolvimento de robótica, a robótica tem esse desenvolvimento a passos muito mais largos, trabalhando no inverso. Em vez de a gente tentar imitar dentro do sistema, do hardware, do software, o comportamento do cérebro humano, é mais fácil tentar criar interface e treinar o cérebro humano para utilizar uma peça robótica. Então, por exemplo, é muito mais simples você conectar eletrodos no cérebro de uma pessoa e fazer e por estímulo e treinamento, ensinar ela a controlar um braço robótico utilizando o próprio cérebro, do que tentar de fato criar um sistema que controle um braço como um ser humano é capaz de controlar. O cérebro é muito plástico. A gente, mesmo com idades avançadas, consegue aprender muito de maneira muito rápida. Então, acho que é legal citar esses aspectos em relação à IA para a gente, de fato, fazer uma finalização aqui do conteúdo.